Oi, povo preto, esse é o nosso primeiro Pod Comunidade Negra. Nós vamos abordar vários assuntos, e assuntos interessantes para a comunidade negra, ok? Eu sou a Rose, presidente da comunidade negra mogiana, e vamos dar início ao nosso primeiro Pod Comunidade. Boa tarde, povo preto. Boa tarde, comunidade linda. Meu nome é Rafael Luiz dos Santos, mais conhecido como Nego Bala. Eu sou o diretor artístico da comunidade e sou com a minha tia Rose, nossa presidenta da nossa grande comunidade negra. E é isso. E vamos que vamos, tia. Então, Rafa, acho que o pessoal quer saber de onde veio a comunidade, né? De onde Sim, com nasceu a certeza. comunidade Com negra mogiana, certeza. né? Uhum. Então, bora, você sabe? Tia, algumas coisas eu sei. Sabe Ainda eu nada. prefiro que a senhora me conte, Então, bora lá. né? A comunidade negra mogiana nasceu com o nosso tio Pedro Luiz, quando ele também é um dos fundadores da escola de samba do Brás Cubas, sabia disso? Sim, com certeza. Há pouco tempo, né? Mas toda vez quando eu vou pra lá, ele me conta as histórias da comunidade negra, ele sempre me conta algumas coisas. Não tudo, mas algumas coisas. Então, eles vieram do Paraná, tá? Ele e a família, eles vieram muito pequenos do Paraná e eles trabalhavam com... Eles trabalhavam no carregamento de carvão aqui em Brás Cubas. Então, a nossa bisa eh, ela ajudou a fundar Brás Cubas praticamente, você sabia disso? Eu acho que é a mineração, não foi? Sim, vieram morar aqui na Mineração. mineração. Então, eles ajudaram a fundar a Brás Cubas, né? É, com certeza. E aí ele foi crescendo e achou necessidade de fazer alguma coisa para as crianças. Então ele fundou a escola de futebol de Brás Cubas. Você sabia que ele me conta uma história? Eu não sei se é devaneio, né? Mas ele Hum. disse que o Cafu jogou na escolinha Sim, de sim, ele futebol dele. Ele comentou, ele sempre comentou. fala. Uhum. Eu gostaria de saber até se o Cafu jogou na escolinha dele, mandar um alô pro Cafu para ele poder falar com a gente aqui. Ele está com 83 anos hoje e ele fala muito que o Cafu jogou na escolinha de futebol dele, aqui, Sim. acho que aqui em Brás Cubas, né? É, Brás Cubas. O que mais você sabe da nossa comunidade? Vai, ô presidente artístico. Olha. Ah, eu acho. É, ele fez, na verdade, o que poucas pessoas fizeram naquela época, na verdade, porque não tinha tanto recurso naquela época, na verdade. Então ele tirou dinheiro, posso que o dinheiro do próprio bolso para comprar bola, rede, algumas coisas para ajudar nossas crianças e adolescentes, né? Ele fala muito do futebol, ele fala do leite, que teve distribuição de leite, né? Que hoje também tem, mas antigamente eu acho que era poucas coisas, né? Que a gente sabe. Então ele fala muito do leite, muito da cesta básica, ele fala de que distribuía. Ele fala que ele tinha a comunidade negra mogiana, ela chegou a ser tão grande aqui em Mogi que tinha uma sala da comunidade negra mogiana Sim, dentro da prefeitura de Mogi. E ele assim, frequentava a prefeitura de Mogi, tudo que ele precisava na prefeitura ele tinha, porque tinha uma sala da comunidade negra dentro da prefeitura, isso é muito legal. E aí, hoje estamos resgatando a comunidade negra mogiana com outros valores, né? uhum, Porque eu tenho a ideia de que na periferia, a grande maioria das mulheres periféricas são mãe solo, certo? sim, Criam os filhos sozinhos. E quem cria essas mulheres? Quem cuida dessas mulheres? Quem empodera essas mulheres para que elas possam criar os filhos dela? Então, a nossa ideia, como comunidade negra mogiana, e eu, como presidente, sendo mulher, eu acho interessante a gente resgatar a dignidade dessas mulheres pretas. Então, para que elas possam estruturar a família dela. Por quê? Porque a mulher é o grande pilar hoje na periferia. uhum, Normalmente é a mulher. Poucas famílias da periferia hoje têm o homem como pilar. É sempre a mulher, a grande maioria. E aí você estruturando essa mulher, você deixando essa mulher forte, com certeza a família fica forte. sim. Então, é estruturar essa mulher, essa grande ideia. Então, nós fazemos um evento normalmente na escola, né, em novembro. Vamos esticar isso, né? A gente tem Vamos que evento vamos. agora em setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Sim, com certeza. Então, nós vamos fazer evento esse ano o mês todo. Nós fizemos um evento na quadra do Brás Cubas, que foi premiando mulheres pretas, empoderadas, pessoas pretas, né? Não tinha Uhum, só mulheres, não, tinha bastante homens, mas
bastante mulheres, empoderando, e mostrando o que essas pessoas fizeram, né? Eu sou teóloga, estudo sobre a cultura preta, estou cursando sociologia. Então, e tem muitas mulheres pretas hoje, porque o que acontece, tá? No passado, a grande maioria das mulheres, elas eram empregada doméstica. Por que que elas eram empregada doméstica, Rafa? Sabe? Você sabe por quê? Não. Não tinha estrutura. Entregaram a, a abolição, então libertaram esse povo e foram mandando para as periferias. Muitas dessas mulheres vendiam coisas na rua. Outras mulheres foram para a periferia, mas como que elas tinham que ganhar, como é que elas ganhavam dinheiro? Prestando serviços para as sinhazinhas, passando roupa, lavando roupa, muitas cozinhando. Isso foi proliferando. Então, ou as filhas faziam a mesma coisa, depois as filhas das filhas, depois as filhas das filhas das filhas. Isso continuou. E então tinha muita, e a grande maioria das mulheres eram empregadas, mulheres pretas, eram empregada doméstica. E hoje é muito difícil para você falar, eu sou socióloga, eu sou teóloga. Então você chega num lugar, as pessoas olham para nossa carinha preta, né? É que na verdade, me corrija se eu estiver errado. É, nós não tanto antes, ou até hoje, na verdade, as pessoas rotulam empregos, né? Ah, esse emprego não pode ser pra você porque você é mulher. Então tem que ser pra mim que sou homem. E às vezes rotulam pela cor. Pela cor também, porque tem mais. Parece que a- os mais claros são mais potentes do que os mais escuros, na verdade. Ou não. Acontece isso, Rafa, eu vou dizer por quê. Na grande maioria das vezes, as pessoas pretas não tinham acesso a estudo. Então, ela não tinha como eh, ter um outro trabalho a não ser pedreiro, empregada doméstica, não tinha outro trabalho porque elas não tinham estudo, elas não conseguiam acessar esse patamar. Muito pouca gente conseguiu acessar esse patamar. Então, elas não conseguiam alcançar esse padrão de emprego. Hoje não, hoje a gente consegue alcançar qualquer padrão de emprego, mas ainda tem muita dificuldade para chegar. Hoje está mais fácil, mas ainda tem muita dificuldade para que a gente consiga acessar esses padrões de emprego, de salário e tudo mais. Mas hoje já tá melhor. A gente conseguiu ir para a faculdade, né? Hoje somos 53% nas faculdades públicas, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo acessar esse patamar. Meus netos, meus filhos, acho que estão conseguindo chegar aí. É muito legal. Hoje, na verdade, tá mais fácil, né? Em relação de tudo, na verdade, tá mais fácil. Ainda eu sinto que falta mais coisa pra ser feito, na verdade. Né? Aqui, Rafa, exemplo. Tem muita coisa a ser feita, acho que não só a gente homem, na verdade, as mulheres pretas têm que ser mais vistas, na verdade. Exatamente. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. É muito interessante. Eu trabalhava na época no Santander e eu abria conta jurídica. Uhum, E eu cheguei no banco, eu trabalhava na época, era na República, numa agência da República. Então chegou uma cliente lá no último horário de fechar o banco, e como eu atendia externo, né, era bem na época da pandemia, então a gente fazia o trabalho que o gerente interno não queria fazer. A gente ia para a uhum. rua, abrir conta. Eu era de uma empresa terceirizada. Então essa cliente chegou lá e queria atendimento, e aí ela falou: eu não consigo fazer agora. Alguém consegue me atender amanhã? O gerente falou: não, a Rose já atende amanhã, pode ficar tranquilo. Ela falou para mim: você que vai me atender? Eu falei: sim, eu vou te atender. Ela falou: então vem, chega lá no restaurante, era um restaurante no centro de São Paulo. Depois das 3, porque tá mais calmo, já passou o horário de almoço, maravilha. Eu fui. E é muito engraçado. Eu falo isso é engraçado. Hoje é engraçado. Uhum, Aí eu cheguei lá com meu crachazinho do Santander, toda de social, uma mulher uhum. preta de social, de salto, para atender essa dona do restaurante. Aí eu entrei, a gerente dela olhou para mim e fez: você veio para a vaga de ajudante de cozinha? Eu fiz: não, eu vim falar com a dona. Mas eu estava com um crachá do Santander.
Tava na cara, tava nítido que tava Ela viu crachado o banco. só, ela olhou pra minha carinha preta, ela só viu a minha carinha preta, ela, ela Só não viu, olhou. ela viu só essa carinha preta aqui, ó. Ela não viu o crachazinho aqui. E aí a dona do restaurante veio, oi, Rose, você veio me atender, não sei o quê. Aí sentei, conversei com ela, passei algumas coisas da conta para ela e tudo mais, auxiliei ela com a maquininha e tudo mais. E aí ela pediu para a gerente dela vir servir um suco, né? Você quer? O que você quer? Suco ou café? Eu falei, eu quero um suquinho, tava calor. Aí ela veio me trazer o suco. Aí ela fez, ai, me desculpa, moça, desculpa, é que a gente está precisando muito de auxiliar de cozinha e eu achei que você tinha vindo para auxiliar de cozinha. Aí eu falei para ela, não vim para auxiliar de cozinha, mas eu cozinho muito bem, eu acho que eu seria cozinheira-chefe. Levei na brincadeira, porque às vezes não é legal, mas às vezes não vale a pena você se estressar naquele momento, né? Foi chato para ela, né? Ela poderia ter perguntado, né? Você quer falar com quem? Você veio fazer o quê? Ou olhar para o meu crachazinho, gente. Será que ela achou que o meu crachazinho era o quê? Era o crachazinho do Vale Transporte? E acontece isso. Às vezes você chega nos espaços e você é julgado pela sua Sua cor. cor, né? Não pelo que você pode trazer ou pelo que você representa. E o legal disso, Rafa, é que a nossa história foi mal contada, né? Demais. A nossa história foi muito mal contada. Demais, demais. Eh, no Egito, a gente era um povo preto, né? Você sabia que o Egito era de reis e rainhas pretas? Sim. E essa história foi muito mal contada, então começou lá, né? A África, o nome África, que a gente for procurar na história, o nome África é um nome que os europeus inventaram, né? Era chamado, se eu não estiver enganada, eu posso estar enganada, parece que era Reino de Cush, que era o reino dos homens pretos. E tinham muitas pessoas, aquele espaço era um espaço de pessoas pretas, reis, rainhas, o Egito era preto, os reis eram, se você olhar aquelas pinturas, já viu? Você Já. estuda história? Uhum. Presta atenção na história ou vai lá só para. Pouquinho, pouquinho. Mas algumas coisas, Eita, algumas rapaz! imagens, algumas imagens Então, eu vi já. aquelas imagens, ela é marronzinha, né? Uhum. Ela é bem marronzinha. Eram pessoas pretas, né? Os reis e as rainhas eram pessoas pretas. Então, nós somos descendentes de reis e rainhas. Não é piada, não. Não Não, é pior que brincadeira. não. Não é uma ilusão nossa, não. Somos descendentes de reis e rainhas. O que acontecia na época que houve essa escravidão de lá para cá? Eles falam, ai, mas próprias pessoas pretas escravizavam pessoas pretas. O que acontecia, tá? Era a cultura deles. Um reino eh, ganhava a guerra e trazia os, os espólios, né, de guerra, que às vezes eram guerreiros que eles traziam como escravo. E isso acontece até hoje em países que têm guerra. Eles pegam os soldados e prendem, Sim. não usam como escravo, mas prendem, né? E eles faziam isso, pegava os espólios e tinham pegavam essas pessoas como escravas também. Mas quando chegou os europeus chegaram lá, o que que eles faziam, tá? Eles pegavam essas pessoas, chegavam no rei e falavam assim, ó, eu trouxe isso, trouxe armas, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo outro. E eu preciso de tantas pessoas. Ou você. E assim, o poder bélico deles era outro assunto, né? Uhum. Então, ó, ou vocês me dão tantas pessoas, ou dizimo vocês todos. A gente vai vir com o exército aqui e dizimar todo mundo. E muitas vezes, quando os reis não cediam, eles também eram levados como escravos. Reis, rainhas, filhos de reis, Uhum. príncipes, princesas, eles eram levados como escravos também. Então, em muitos reinos, em muitas tribos, essas pessoas, eles cediam uma quantidade de pessoas do reino, ou das tribos, para que não dizimassem o povo todo. Então, eu preciso de, sei lá, 50 crianças, 30 mulheres, não sei quantos homens, e eu quero, ou nós vamos dizimar é, vocês todos. Então, o rei às vezes cedia, muitos reis cediam para que não.
não levassem o povo todo, né? Então eles dizimavam, né? Mandavam uma certa quantidade de pessoas para que eles não invadissem o povo. Só que assim, não era só uma vez, né? Então eles Várias viam vezes. depois, ó, eu quero tanto, e aí eu preciso de tanto, e eu preciso, e foi indo. E muitas vezes os reis não cediam isso, né? Eles não aceitavam. Então eram levados como escravo, família era levado como escravo, os bens e tudo mais. Eu sei de uma rainha muito legal, eu gosto muito dela. A Nzinga, Nossa, já ouviu nome falar nessa forte, hein? moça? Não. Nzinga, o nome dela é Nzinga, né? Mas ela perdeu o nome dela quando ela aceitou ser batizada. Para que ela fosse aceita como rainha, ela teve que ser batizada na religião católica. Então, o Papa não reconhecia ela como rainha. E aí ela precisou se batizar e o nome dela depois foi Ana. Top. Ela teve o nome de Ana, se eu não estiver enganada, é porque eu sou meio perdida assim com nomes. Se eu não me engano, Ana de Souza. Ela ela lutou contra os portugueses e ela ganhou muitas guerras. A irmã dela foi presa, ela ganhou muitas guerras e ela queria ser aceita como rainha, porque ela era rainha. E aí ela precisou se batizar, perdeu o nome dela, né? Porque o nome dela era Zinga, ela perdeu o nome dela para se chamar Ana e foi batizada. Então tem várias histórias assim que para você ter uma ideia, nós fomos trazidos. Eu falo nós fomos porque é nosso passado, né? É, Nosso antepassado, o nosso povo. Então nós viemos para pro, pro, os países e perdíamos o nome, né? Então nós éramos proibidos de falar nossa língua, perdíamos nosso nome, né? Nós tínhamos nome de santo, né? E hum, tínhamos que ser batizado. Então diz que antes de sair de lá de África tinha um espaço lá, um lugar onde eles batizavam e já davam um nome, e essas pessoas já vinham com nome diferente. Ao diferente. contrário. Então, perdia o nome, perdia a nacionalidade, perdia a Perdia tudo, língua, né? né? Perdia a língua. Perdia tudo, na verdade. E aí muitos, eles falam que muitos escravizados cometeram suicídio, né? Pulavam no mar para cometer suicídio. Você sabia dessa história? Eu tenho uma música que fala sobre isso, na verdade, né? Então, diz que os tubarões, né, eles mudaram a rota deles porque ali eles sabiam que tinha muito comida, onde os escravizados eles pulavam no mar, mas eles não cometiam suicídio. Na cabeça deles não era suicídio, você sabia disso? Não. O que que eles entendiam, tá? Que eles eram a escravidão para eles já era morte. E num outro plano, eles teriam vida. Então, eles pulavam no rio porque o pós-morte para eles seria melhor do que é, é, ser escravo, A entendeu? liberdade. E ali eles teriam a liberdade. Eles pulavam no rio porque ali eles teriam no mar, porque ali eles teriam liberdade no pós-morte, porque a escravidão para eles já era a morte. Eu acho que pegando um pouco do seu gancho, na verdade, sobre reis e rainhas, na verdade, eu acredito que depois que eles trabalhavam o dia inteiro, que era o dia inteiro, na verdade, Sim, e no momento de alegria eles pulavam jongo, congada, sim, Moçambique, e eles e quando eles vinham para dançar com a congada, ou Moçambique, ou o jongo, eles tinham os seus próprios reis e rainhas conga, na verdade, que exatamente. são negros, na verdade. Era uma maneira, o que eles faziam, tá, Rafa? Eles reverenciavam um santo da Igreja Católica para que eles pudessem continuar com as tradições deles. Então, era uma maneira de continuar a tradição deles. Então, eles eh, assumiam essa referência da Igreja Católica, mas e continuavam com a dança, E o com mais, e o as mais, referências o deles. mais bonito é que Efigênia era uma pessoa, era uma moça negra
que ela fazia caridade. Daí ela dava pão, ela no escondido das pessoas. E quando ela foi morta, né, ela virou protetora das casas, dos Qual? Santa incêndios. Santa Efigênia? Efigênia. Ah, eu não Santa sabia dessa história Efigênia. de Santa Efigênia. Santa Efigênia Era uma escrava, ela era ela preta. era preta, só que ela dava pão escondido, né? Então, quando ela foi morta, ela foi protetora das casas e dos incêndios, se eu não estou enganado. Então, esse é um pouquinho do que eu escutei. Caraca, Então, era era eu bonito. não conhecia a história de Santa Efigênia. Eu vou procurar. É longo, na verdade, a história dela, mas esse pedaço que eu ouvi, falei, putz, legal, bacana, Isso é muito bom, isso é muito bom. demais, demais. É ter essa referência, ir para a escola e mostrar isso, né? Mostrar essa referência preta, essa referência que a gente tem, essa ideia de que nós temos, o pouco que nós conhecemos. Você chega na escola hoje, você pergunta para uma criança, é, você é preto? Ela não sabe. Ah, não sei. Ela não sabe, mas não é que ela não sabe, é que, no caso, para ela, gerou vergonha, né? Uma pessoa preta é uma pessoa que porque assim, descendente de escravizados, que é o que aprendiam na escola, né? Uhum. Não, não, para essas crianças, nós já nascemos trabalhando para o outro e eles não têm uma referência boa de escravizados. Eh, Nós temos, assim, grande personalidade. Luiz Sim, Gama. Luiz nossa, Gama foi um advogado poderoso. É top, isso top, que a gente precisa levar para a escola. top, top demais. André Rebouças. Conhece, já ouviu falar de André Rebouças? Faz tempo, Você tempo, sabe quem tempo. foi esse cara? Eu confesso que eu já ouvi falar, mas eu não consigo falar sobre a história dele, Eu mas vou já ouvi contar um falar. pouquinho de André Rebouças para vocês. Para você, ele foi engenheiro, tanto que tem acho que um viaduto, se eu não estiver Tem um enganado, em viaduto. São Paulo. E André Rebouças, ele era negro. Na verdade, ele era mulato, né? Porque Uhum. a mãe era escrava e o pai não. E o pai não era escravo. E aí ele era mulato, no caso. E André Rebouças era engenheiro. A família Rebouças era uma família de engenheiros, né? Ele era engenheiro. E ele circulava nas grandes rodas, de pessoas que tinham dinheiro, porque na realidade ele tinha dinheiro. E ele circulava nas grandes rodas. Mas ele não era, como é que eu posso dizer? Ele era aceito porque ele tinha dinheiro. Ele não era respeitado. Só que ele não sabia. Uhum. Ele só descobriu. Você sabe quando que ele descobriu? Ele só descobriu que ele era preto quando ele precisou sair do Brasil. Ele foi fazer uma viagem fora do Brasil. Eu não lembro, ou não sei se foi para os Estados Unidos. Eu acho que se eu não estiver enganado, foi para os Estados Unidos. Eu posso estar enganada, aí depois quem souber me corrija aqui. E aí ele foi para fora do Brasil. Quando chegou lá, ele não podia se hospedar em qualquer lugar, ele não podia comer em qualquer lugar, que tinha lugar que era só para pretos, tinha hotel só para preto, que ele que frequentava, que eram nas periferias, lugar para comer, ele não podia frequentar os grandes hotéis, ele não podia frequentar grandes restaurantes, porque ele era preto. E aí depois ele veio de lá, ele propôs lei trabalhista e tudo mais. Não foi feito na época, mas ele veio com grandes ideias para o povo que tinha sido liberto na época. Aí ele veio com a ideia da lei trabalhista, de remuneração para o pessoal que tinha sido liberto e tudo mais, o que não aconteceu, né? Não era interessante. Uhum. Mas depois disso que ele entendeu que ele era preto, porque no Brasil ele não sabia que ele era preto. Ele não entendia que tinha essa diferença toda. Por quê? Como ele tinha dinheiro, os grandes fazendeiros respeitavam a família dele. Uhum. Era uma família de nome. E aí, quando ele saiu do Brasil, que ele foi entender que ele era preto. São histórias, assim, Tenso, de gente aqui, que viveu aqui no nosso país. com certeza, com certeza. Eu vi uma frase, pegando um pouco do gancho que a senhora falou da criança, né? Que a criança, ela se reflete em o que ela vê em casa, Sim, né? Então, tipo, quando a gente pergunta pra uma criança adolescente, você é preto? Não sei. Será se vem de casa? vem de casa, né? É uma negação.
que vem vem de casa, não tem outra. Que eu olho, penso, falei, tipo, caraca, eu sou o quê? Até alguns anos atrás, por mais que eu já sabia que eu era negro, né? Desde quando eu me conheço por gente, na verdade, mas tipo, sou negro o quê? Hoje você sabe. Hoje eu sei que eu sou negro retinto. Hoje você é um preto Negro retinto. retinto, Exatamente. né? Eu fui me descobrir que eu sou negro retinto na primeira comunidade negra que a gente fez no Teatro Vasco, Que legal. né? Porque eu não, tipo assim, quando eu fazia alguma assinatura, alguma pesquisa, indígena, parda, negro, tá? Você Eu colocava sou, pardo. eu sou negro, tá? Negro. Mas eu não sabia que eu era negro retinto. Tinto, retinto, retinto. É, o preto retinto, eu lembro de uma piadinha, gente, é uma piadinha muito ridícula, e não é uma piada que deve ser contada, mas eu vou contar essa piada, é uma piada um pouco preconceituosa. Tinham dois pretos, Uhum, os dois iam entrar no ônibus, e um falava pro outro assim, primeiro você, o outro primeiro você. Aí o outro falava assim, não, mas primeiro você. Aí eles começaram a ter uma conversa sobre racismo, né? uhum, Aí um falava, o outro era mais clarinha, aí ele falava assim pro outro, era um tipo um mulato, né? Era mais uhum, carinha, e ele falava assim, então, é, vamos. Não devia ter esse negócio de preto, de branco, né? Devia ser todo mundo verde, né? Porque verde era todo mundo verde e acabou. Agora esse negócio de preto, de branco e não sei o quê, uhum. e não sei o quê, e aí tá. Só que começou a encher a fila. E ele precisava entrar no ônibus. Na hora de entrar no ônibus, ele faz assim, olhou pro outro, ó, desculpa, primeiro os verde e claro, tá? Nossa, Caraca! E você sabia que no mercado de trabalho acontece isso ainda? nossa, demais. Ó, eu lembro, eu fazia a loja aqui no centro com o Júnior, a loja da Economia Solidária. Uhum, E no final de semana era eu e o Júnior que ficava na loja. E o Júnior é branquinho, é clarinho, né? Ele é mulato, mas o Júnior só tem o cabelo, né? Então uhum. o Júnior é clarinho. E no final de semana era eu e o Júnior. As pessoas que vinham para pedir, saber alguma coisa, conhecer a loja, eles iam no Júnior. Porque o Júnior era a referência que eles tinham, era uma pessoa mais clara. Uhum. Então, e no mercado de trabalho acontece isso ainda, não deveria, mas acontece isso. Se tem um mulato e um retinto, a contratação, se tiver um preto e um branco, é o branco. O currículo, você pode levar o currículo e o currículo é esse aqui, tá? Você tem a mesma profissão, o mesmo tempo de estudo, o seu currículo é igualzinho o currículo da pessoa branca, tá? Nossa, que chato, Você né? pode ter o currículo Sim, pode ser. massa. Aí, quando eles olham, a opção normalmente é para o cara branco. Porque hoje ainda acontece isso em algumas empresas, tá? Porque a referência que o dono da empresa, a referência que o RH tem é que a pessoa branca, a pessoa de olho claro, é uma pessoa bonita. Então, ou para a loja, tá? É a pessoa bonita. Então, eles não enxergam uma pessoa preta como uma pessoa bonita. E aí a referência é aquela, é a imagem da empresa. Eles falam, você é a imagem da empresa. Qual é a imagem da empresa? É uma pessoa branca. E se tiver um mulato e um preto retinto, com o mesmo currículo, automaticamente é o mulato. Por quê? É o menos preto. É estranho, né, essa Demais. comparação, mas ela existe. Aí tem algumas empresas que elas, hoje já existe algumas empresas que elas são direcionadas para o público preto. Então a pessoa sabe que hoje tem pessoas pretas que têm mais estudo, tem pessoas pretas que se formaram, tem pessoas pretas que gastam, que têm dinheiro, tem jogador de futebol, tem modelo, Uhum. tem atleta. Então tem gente que tem preta que tem dinheiro hoje. Então ela normalmente em uma loja ela tem uma pessoa, uma ou duas pessoas pretas, porque ela sabe que a pessoa preta que entrar na loja, ela vai optar por ser atendida por uma pessoa preta. Alguns bancos também hoje já são assim, tá? Elas têm um gerente preto, por quê? Porque ela sabe que uma pessoa preta que chega lá, ela vai direto na pessoa preta, ela vai ser atendida. A preferência dela é a pessoa preta.
Eu não sei se é verdade, eu fiquei sabendo de uma história assim, eu posso estar falando besteira, mas diz que a Beyoncé, ela não aceitou um contrato, se eu não me engano, com a Nike, porque ela sentou na mesa e tinham muitas pessoas brancas na mesa, e aí ela sentou, e aí ela fez assim, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: Eu não estou me vendo aqui, eu não me vejo. Eu não posso fazer alguma coisa que meu público não use. Eu não vejo alguma coisa. Eu sou uma pessoa preta e as pessoas que estão aqui, que vão trabalhar para mim nesse momento, são pessoas brancas. Então eu não estou me vendo aqui. E ela não aceitou o contrato com a Nike, se eu não me engano, ela foi para Adidas na época, eu não sei. É o que eu ouvi, eu não sei se é verdade isso, mas diz que sim. E hoje a gente vê muito isso. Eu fui participar de uma entrevista há 2 anos, não, há um ano atrás, sobre a consciência negra, no mês da consciência negra. E eu olhei para um lado, um repórter branco, olhei para o outro repórter branco, olhei para o outro, uma repórter branco, falando sobre a consciência negra. Eu fiz, caraca, eu falei para ela, vocês vão me perdoar, mas eu não estou me sentindo representada. Eu estou falando com muitas pessoas brancas que não conhecem a minha história, não sabem a minha dor. Não sa Eu vou falar, vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas se eu tiver uma pessoa preta aqui, um repórter preto, ele vai saber o que eu estou falando. Vai Ele vai entender. entender o que eu estou falando. E aí as meninas falaram, não, e eu concordo com você, a gente ainda precisa muito. E aí depois, quando foi esse ano na TV Diário, eu consegui ver alguns estagiários pretos, que eu achei muito legal. Mas até aquele momento eu não tinha, eu não via pessoas pretas na TV Diário. Eu lembro que eu tinha ganhado uma bolsa de estudo de balé, uns 7 anos atrás, né? E pra mim eu acho tão interessante que, tipo, quando eu entrei na sala, tipo, imagine minha cabeça, o único negro periférico foi no balé. Minha cabeça foi a milhão, Assim, é. né? É, Só. é problema, Rafa? Hã? Não, eu não acho problema, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Mas pra mim é diferente, na verdade, né? O único negro periférico que foi no balé, tipo, e agora? Só que na hora eu não liguei na hora, porque, tipo, tá, vamos fazer. Só que pra mim se socializar com os alunos, na verdade, da minha sala, foi bem difícil. E isso que em qualquer lugar onde eu vou, pra mim é festa. Eu sou assim, eu brinco, troco ideia, converso, me turbo. Mas entre os amigos pretos, não tinha aquela piadinha, ai, negão, fazendo balé? Ah, tinha. É, vou chegar nessa parte aí. É, aí eu comecei, aí tá. Aí quando for começar a fazer, vamos fazer dupla. Tá, tá bom. Aí eu consegui fazer amizade rápido com uma mocinha, a Isa. Nossa, muito bacana, show de bola, né? E ela virou minha parceira de tudo ali, né? Até tanto, quando ela fez um aniversário, ela convidou uma pessoa ali, daqui a pouco ela veio, eu faço questão que você vai na minha festa. Eu, tipo, Foi, estou incluído. estou incluído. É, eis-me Faço aqui, parte, faço parte. eis-me aqui, né? E quando eu falei que eu tava fazendo balé, as pessoas, tipo, você negão foi no balé, mano? Balé pra mulher, cara. Eu, tipo, tá, mas eu vou dançar e pronto, acabou e já era. Não, mas se você fazer balé, você vai virar mocinha, Uma uma sapatilha agora sapatinha. define o sexo da pessoa. Aí, tipo, legal. Aí eu fiz balé, comecei a me desenvolver, porque além de dançar balé toda dança de rua, então alguma coisa aí que limita na outra. E a gente fez uma apresentação na RINAI. Só que a diretora, a Fernanda Moretti, ela fez esse projeto no meu nome para muitas pessoas fazer balé, Que legal. A partir né? de você A partir de vieram mim, outros. começou a abrir portas, na verdade. Que Então, legal, outros meninos começaram a fazer balé, que legal, né? E tem um menino lá, que é o Ítalo, que ele faz balé até hoje. Ele é mais claro que eu também, claro, né? Mas pra mim é negão, né? E ele, até hoje, ele faz balé. E quando eu vejo ele fazendo balé, tipo, poxa, um dos meus tá ali. que Atrás de mim, na legal. Isso é verdade. muito bom. É, é claro que até em casa, tipo, meu pai também, tipo, olhou, tipo, não, filho Meu meu não negão, faz, fazendo balé? filho meu não faz balé, não. Meu filho, eu olhei, mas pai, É você meu sabe que eu gosto de senhor. dançar, eu gosto de dançar. Não, filho meu não faz balé, não.
Aí eu lembro que eu conto até hoje, na verdade, na entrevista que meu primeiro salário com dança, eu falei, mãe, vamos no mercado. "Ah, mas não, vamos no mercado. Eu fui no mercado, minha mãe era baixinha, era retada. Falei, ó, escolhe o que você quer. Desse tamanho aqui. Ó, escolhe o que você quer. Minha mãe era encher o carrinho. Tem quantas contas? Foi. Depois do meu primeiro salário, o pai olhou, tipo, É. tem, Negão fazendo balé negão dá fazendo balé dinheiro. dá dinheiro. Que legal, Então, pra mim Rafa. era muito bacana, porque, tipo, pra gente quebrar barreiras. Porque tudo na, claro que tudo na vida nunca é fácil, na verdade. É, você tem que fazer por onde, mas, tipo, só de você estar numa escola de balé, é, Eu vou te contar uma coisa, de te cortando um pouquinho, mas essa introdução da gente é muito difícil. Eu estava fazendo teologia e eu fiz teologia eclesiástica, que é o estudo da igreja. Quem sabe, sabe que eclésia é igreja, uhum, né? Não tem. Eu fazia a teologia eclesiástica, que é o estudo da igreja, da igreja. E aí tinha algumas pessoas do meu prédio perguntavam: ah, você se formou em teologia? Eu sim, mas eu queria fazer a faculdade de teologia, eu fiz a eclesiástica, tanto que eu comecei a fazer a faculdade, mas eu não gostei não, aí eu fui para sociologia. Aí eu fiz, sim, eu fiz teologia, a eclesiástica. Aí elas ficavam rindo, tipo, tinha uma vizinha minha que chamava Clemeaste. Olha o nome da mulher. E aí certo? eles falavam assim, mas Clemeaste não é a vizinha? Tipo, Fazendo piada. fazendo piada. Por quê? Porque uma pessoa preta não podia se formar, uma pessoa preta não podia estudar, ela não podia falar que se formou. É estranho, né? Uhum, Então ela não podia ser, não, essa pessoa preta não é mais que eu. Então ficavam fazendo piadinhas, eu falava, e pessoas formadas, tá? sim, Uma é professora, a outra estava se formando em dentista. E pessoas formadas, pessoas estudadas. Aí teve um dia que eu me estressei. Falei, ô, bonitas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês são evangélicas, né? Eclesiaste ou vocês não sabem o que é, não? "Ah, não." Então, amigas, é o estudo da igreja, é a igreja, tá? Então, eu fiz a teologia eclesiástica, a teologia da Bíblia. Tá? Se vocês não sabem, lê um pouquinho mais, vai estudar um pouquinho mais para vocês entenderem. Então, às vezes, você precisa ser grossa com a pessoa para a sim, pessoa poder te respeitar. E não, eu não gosto de ser grossa. Então, às vezes, você precisa ser mal educada, você precisa ser grossa. Eu estudo sobre a cultura preta. Então, eu estava fazendo estudo sobre o racismo. E aí às vezes você precisa ser grossa, você precisa ser direta. Porque às vezes as pessoas não te entendem, ela sabe que ela está fazendo errado, ela faz uma piada para que você não entenda que você está está fazendo piada por causa da sua cor, por causa da sua origem. Ela faz uma piadinha sem graça, sabe? E isso é ruim, às vezes você tem que reagir. Normalmente você tem que reagir. E eu não gosto de ser grossa e às vezes você precisa ser grosso. Porque as pessoas precisam entender que você tem o mesmo potencial, sua cor é diferente, mas você tem o mesmo potencial. Você tem, você pode tanto quanto, né? E às vezes isso não é lembrado. Você é visto somente pela sua cor. E não é legal, não. não, Não não, é não, não, legal, não, não, não. não, não. Pra senhora, uma última pergunta pra te iniciar esse primeiro bloco. Pra senhora, o que é ser presidente da comunidade negra hoje? Porque a senhora hoje tá representando tio Pedro. É um desafio. É um desafio. Todos os dias eu tenho vontade de desistir. Sair correndo, gritando louca, eu não quero mais isso, não. Não dá pra mim, não. Todos os dias eu tenho vontade de fazer isso, sabe? Hum. Mas eu lembro da palavra que ele falou pra mim: não deixa a comunidade morrer. Às vezes eu tenho vontade. Vamos encerrar o primeiro bloco agora, Vamos né? encerrar, vamos encerrar. E no próximo acho que a gente tem convidada, né? Sim, Então, daqui a bora. pouco a tia Lu e vamos aguardar.
terminando o nosso pod Comunidade Negra Magiana. O pod Comunidade Negra. E é isso.